Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira e nas nossas reprises aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas, assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. E hoje o tema do programa é um assunto atualíssimo. Para resumir numa palavra só, eu diria startup, mas é muito mais do que isso. E nós trouxemos 3 pessoas que são realmente especialistas nesse assunto. 2 já estão aqui no estúdio, um terceiro vai chegar no segundo bloco. Estão aqui no estúdio comigo o Jonathan Ramos e o Hugo Sena, que são empresários em Sete Lagoas, cada um na sua área específica de atuação, mas tem em comum essa coisa aí, né, dessas startups que estão dominando, né, esse mercado de trabalho hoje. Jonathan, seja bem-vindo ao nosso Falando Sério. Muito obrigado, Rosalva. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco desse conhecimento atual. Olá a todos que estão acompanhando também. Esperamos trazer um pouco à tona de toda essa tecnologia e esses processos que estão mudando o mundo atualmente. Jonathan, Hugo, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui para a gente bater um papinho a respeito de startup, de tecnologia, do que vem por aí de inovação. Jonathan e Hugo, as pessoas que vêm pela primeira vez, eu peço que façam um breve currículo. Então fiquem à vontade para falar de cada um de vocês, no aspecto pessoal e profissional, aquilo que julgarem que seja mais adequado ao que nós vamos falar aqui hoje. Perfeito. Eu comecei minha carreira enquanto profissional do Grupo Fiat, né? Formei no Senai, com 18 anos saí do Senai, fui para o Grupo Fiat, trabalhei por 3 anos na área de gestão e manutenção, com acesso a alta tecnologia embarcada. Diante disso, eu pedi demissão dessa Iveco, da Iveco, que é a empresa que eu trabalhava, e fundei uma empresa aqui em Sete Lagoas, que trabalhava com automação e segurança automatizada. E depois de um tempo, conhecendo esse mundo de startups, me apaixonando mais ainda pela tecnologia, eu fundei uma startup atualmente dentro do Santana Velli, que é o Influentials, que trabalha com educação, e conheci o Santana Velli, estou lá dentro hoje como líder de relacionamento e disrupção. Disrupção é uma palavra bem nova, bem diferente de tudo que está vindo por aí e que nada mais é que uma inovação diferente. Uma inovação que é mais rápida, é invasiva e tem uma certa característica de mudar e desestabilizar mercados de forma bem simples e conveniente. Coisas como o Uber, como o Airbnb, como a Netflix, que vieram e mudaram a forma de fazer negócios dentro dos seus setores. Isso realmente o perfil do negócio do emprego vem mudando muito rapidamente, né? Perfeitamente, e tudo de forma tão dinâmica que nós, enquanto humildes mortais ainda perante os computadores, não estamos conseguindo acompanhar da forma que deveríamos. Tá difícil, né? Mas amadurecendo aos poucos, né? E aí, Hugo, o que você pode dizer? Venho do mercado convencional, eu já vim dessa mutação que foi necessária, essa adaptação, tá? Eu venho de uma família de comerciantes, então desde criança estou vendendo coisas na rua e parti para a área de comércio. Já fui funcionário dos Correios, entrei na área fui apresentado à tecnologia dentro dos Correios, onde eu comecei a atuar no setor e me tornei especialista em tecnologia da informação, até o dia em que eu abri a minha empresa, que tem a sua história dentro de tecnologia e vem caminhando, né? A TI Master vem seguindo aí. E num belo dia eu fui participar de uma reunião e dentro dessa reunião eu comecei a ver uma meninada, eu não sou tão novo assim, na verdade eu sou bem velho, e eles conversando muito sobre tecnologia, sobre inovação, mas com um glossário completamente diferente. E eu começando a ouvir aquilo, falei, engraçado, eu já ouvi isso aí muitos anos atrás, mas tinha outro nome. Mas eu ouvia falar disso, mas o nome era diferente. E isso começou a me tocar. Eu realmente me apaixonei pelo princípio, pela modelagem startup, por algo muito simples. É que, na verdade, apesar dos nomes rebuscados, os nomes aí levados para o inglês, né? As coisas são mais simples do que a própria metodologia convencional de empreendedorismo. É mais simples, na verdade. Não é que é mais complexo, tecnológico. É o contrário. São coisas que a gente vai dominando com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai lendo, vai compartilhando. Essa parte é muito bacana do compartilhamento, Rosalva, é muito legal, é muito instintivo das pessoas chegarem para você e simplesmente te darem o conhecimento, te passarem ele de forma natural, sem restrição. E você começa a descobrir que planos que antigamente você fazia de forma densa, longa, demorada, amorosa,
são coisas que hoje são feitas de forma resumida, pequenas, testadas rapidamente, e rapidamente se muda de ideia e se busca outra forma de fazer o negócio. Né? Nomes que a gente, eu costumo falar que na minha época a gente falava que a gente quebrava. Isso daí agora. Você fazia um negócio, você tentava, pelejava e não dava certo pelo motivo A ou B. O empreendedor no Brasil ele tem que ser economista, advogado, médico, alquimista, contador. Ele tem que ser bruxo, tem que ser mago, tem que ser tudo. E a gente falava duramente assim, eu quebrei um negócio, vou ter que começar outro. E o legal é que hoje a turma fala assim, eu pivotei. Interessante, não é? Você pensando assim, eu continuo um motor girando e apenas girei o pivô em outra direção. Então esse é o meu papel dentro desse mundo. Ô, Jonathan, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ABC aqui para começar, bem rasteiro. Sem usar nomenclatura elevada, o que é startup? Bem, assim, igual a gente estava conversando um pouco antes aqui do programa começar, a gente tem uma generalização muito forte do que é uma startup, né? Quando a gente pega um conceito bem básico, diz que é um negócio que é de alto risco no mercado, porque ele muitas vezes é um negócio que não existe no mercado, ele está criando um mercado novo, e ele busca uma palavrinha que é escalabilidade, que significa crescer de forma exponencial, né? Sem limites. Ou seja, da mesma forma que eu atendo uma pessoa, eu posso atender 1 milhão, através de um processo tecnológico. Né? Ou seja, então uma startup, para a gente colocar assim no conceito geral, é um negócio comum, é uma palavra diferente, igual o Hugo colocou inicialmente, entendeu? Mas quando a gente fala de meandros tecnológicos, é isso. É um negócio que muitas vezes não existe no mercado, ou ele está inovando um mercado já existente, e por causa do padrão tecnológico, por causa do acerto tecnológico que existe nele, ele é capaz de atender milhões de pessoas de forma mais enxuta, com custo mais baixo. E aí a gente tem esses grandes negócios novos que de uma hora para outra despontam. Bom, leigamente eu vou me arriscar a dar uma opinião aqui. Isso, claro, é praticamente improvável você imaginar um mundo sem internet, mas sem internet nada disso seria possível, né? Com certeza, a internet modificou tudo que existe no mundo atualmente, né? Inclusive as nossas relações um com o outro. O WhatsApp que trocou as cartas, né? Os e-mails, inclusive a forma como os profissionais se comunicam, e isso já se tornou um hábito, é uma coisa que não dá mais para voltar para trás, né? Não, assim, a gente não consegue mais retroceder. Então a partir de agora, a gente vai só aprimorar. Ou seja, é um caminho sem volta e com certeza nada disso hoje seria possível sem a internet. Mas eu gosto de escrever carta. Mas na contramão até disso, existem startups que são negócios baseados no conceito da não tecnologia. Se a gente pegar as startups, por exemplo, que tem ideias, o legal de startup é isso, tá? Você pega uma ideia de algo amplo, extremamente improvável e que pode de repente dar certo. É improvável, mas pode dar certo e que pode ser amplo. Eu participei de um seminário, por exemplo, onde uma das startups premiadas trabalhava com um conceito de jardim vertical. O conceito de que a pessoa vai viver num mundo tão verticalizado, tanto concreto à sua frente, com tão pouco verde à sua disposição, que o único lugar onde você vai poder ter a sua horta é a sua sala. E a startup é baseada em transformar paredes em hortas. Não tem tecnologia em si envolvida. De internet, vamos dizer, tecnologia de telecomunicações envolvida. Sim. Mas você tem ali biotecnologia envolvida, você tem muita coisa que é para o outro lado. Mas assim, é fato, né? Hoje, para a publicidade da startup, sem internet é quase que impossível, é muito difícil. Você que já foi o comerciante tradicional, foi difícil essa mudança? Foi. A primeira parte mais difícil é o ego, tá? O ego é o mais difícil. É muito difícil você olhar para o seu próprio negócio e entender que ele não é mais importante. Não faz diferença alguma para as pessoas se o nome da minha empresa é A ou se o nome da minha empresa é B. O que interessa para as pessoas é a proposta de valor, é o que eu consigo realizar. Isso dói para a gente que é convencional, porque a gente muito começou a história batendo no nome, né? O nome da minha empresa, não sei se pode ser dito, pode falar, fica à vontade. Taymaster. Eu tinha muito aquele ego de bater o nome Taymaster, divulgar o nome Taymaster e tal. Até o ponto em que eu descobri que para o cliente não é importante o nome da minha empresa. O importante para ele é saber assim, vocês resolveram um problema. Não interessa o nome, interessa se resolveu o problema ou não.
Então essa é a primeira parte, é quebrar a vaidade. A vaidade do empreendedor é o que mais prende ele de se desapegar de velhos conceitos que na verdade nem faziam tanta diferença, né? Era a gente que batia, que queria, que se firmava nisso e não tinha. Inclusive, dando um reforço nisso, né, a gente recentemente esteve num evento chamado Corporate Startup Summit, que nada mais é do que pegar os empresários das empresas tradicionais, as grandes empresas tradicionais que reinam no Brasil, operadores históricos, tais como Natura, a Embraer. Eles estavam lá dizendo exatamente isso. Por quê? O que acontece com esses negócios? Eles viviam através da previsibilidade. Os planos de negócios antigamente eram de 1 ano, 2 anos de prospecção de negócio. Estou certo? Daí, para fazer a curva de vitalidade, né? Exato. Depois era 10 anos para maturação. Se juntavam os executivos numa sala e faziam o plano de prospecção para os próximos 2 anos de lucros, de crescimento, de um monte de coisa. Agora veja bem, imagina o Houston, o grupo Hotel Houston, né? É o maior grupo de hotéis do mundo atualmente. E tem uma startup que chama Airbnb, que é simplesmente um negócio que faz o quarto da sua sala, o quarto da sua casa, virar um quarto de hotel. Ou seja, você está alugando o quarto da sua casa para as pessoas. Aí o grupo de executivos do Houston Hotels estavam lá prospectando daqui 2 anos terem mais milhões de investimentos. Aí chega uma startup desse nível e domina o mercado com um simples processo tecnológico e com o processo de escalabilidade, né, que é de alçar grandes voos. Então, é muito mais até do que simplesmente dizer que a gente está mudando uma forma de enxergar, assim, a forma de fazer negócios, mas sim mudando uma cultura de consumo, né? Mudando uma cultura de hábitos. Então, vai muito mais além de quebrar uma raiz, mas sim também na forma de edificar novas árvores. Então, na hora que a gente começa a falar de startup, eu gosto muito de citar o seguinte: é a simples mudança de mentalidade, de virar aquela chave e começar a entender as coisas de formas diferentes. Inclusive, o nosso sistema educacional ainda não está preparado para isso, entendeu? Uma busca constante, inclusive das universidades de 7 Lagoas, que já estão tomando norte nesse caminho, de mudar as coisas para buscar pensar mais dessa forma. Porque realmente, o mundo está mudando, vai mudar muito mais, e nós não estamos preparados, ninguém no mundo está atualmente, para lidar com o que está vindo aí. A gente está treinando. Mas quem está menos preparado? Existe um segmento que esteja menos preparado hoje? Os menos curiosos, do meu ponto de vista. Acredito que as cartas foram redistribuídas à mesa. Acredito que existem oportunidades iguais. Lógico que algumas pessoas com maior facilidade devido ao investimento financeiro, devido a outros quesitos. Mas aí a gente pega uma outra parcela de pessoas que começaram sem nada, mas que com um grande potencial criativo conseguiram transformar ideias em grandes negócios. Entendeu? Então, eu acredito que a curiosidade de procurar entender e arriscar, né? O Jorge Paulo Lema fala muito isso, o dono da Ambev, de que risco, quem tem um risco é quem não arrisca. Risco é não correr riscos. Então é importante a gente começar a olhar um pouco fora da caixa, entender o que está acontecendo e buscar saber mais e se interar com as pessoas. É por isso que eu acho que o ecossistema do Santana Novelli é tão importante. Porque é uma reunião desse tipo de conhecimento, é uma troca de conhecimento, visando acrescentar conhecimento, a boas práticas um ao outro, para que a gente consiga alavancar os nossos negócios, os nossos projetos e vida social e, consequentemente, a cidade e a região. Bom, eu perguntei ao Jonathan se há um segmento que seja menos preparado. E é possível a gente pensar hoje, Hugo, em algum que seja mais bem preparado para esse novo formato de negócio? Na verdade, a gente pode pensar tanto no menos quanto no mais. Tá? Sendo um pouquinho mais duro na resposta até, eu diria que o segmento menos preparado é o Estado, é o governo. Isso é claro, é uma máquina paquidérmica. Preparado para enfrentar, porque a gente não está falando aqui mais só de produto ou de consumo ou de serviço, a gente está falando de cultura. Eu vivi numa época, né, você também viveu numa época em que a gente tinha que ter as coisas. Papai e mamãe ensinou a gente a corra, compra o seu lote, construa a sua casa, você tem que ter um lugar onde morar, você tem que ter o que comer, você tem que ter o que fazer para você criar sua família. Os nossos filhos, netos, né, que já tem, eles vão viver a época da experiência. Eles não querem ter, eles querem experimentar. Eles não vão querer ter um carro, eles querem poder viajar livremente por qualquer lugar sem necessidade da propriedade em si. A propriedade não vai ser mais um fator tão importante. E como todo o nosso padrão de governo é baseado na tarifação da propriedade, isso a gente vem aí desde sempre, eu estou falando de Idade Média, né? A propriedade é tarifada, a produção é tarifada,
é complicado para o próprio governo se aparelhar para entender como é que ele vai ter rentabilidade com algo que ele não tem mais controle, com algo que é virtual, com algo que pode acontecer querendo ou não. Eu me deparei recentemente numa viagem com um aplicativo que estava rodando muito bem na cidade, que nem sequer figurava em nada como área de... Não existia legislação fiscal para isso, então o governo está ficando para trás e às vezes tentando endurecer o processo, ele vai ficar mais para trás ainda. É o fato, não adianta porque vai virar cultura, não vai ser mais uma questão de consumo. E eu diria mais bem equipado, ao contrário do que se pensa, não são os novos empreendedores, não são eles que estão mais bem preparados, é a indústria. A indústria, assim como a minha empresa, eu tive que parar e enxergar o seguinte, não, na hora de criar um produto para a minha empresa, em vez de criar num formato padrão ou um serviço que era, eu criava, testava, pesquisa de mercado, aquela coisa morosa que a gente aprendeu a fazer desde sempre, não, eu vou pegar um modelo startup e tentar aplicar em um serviço da minha empresa só. E eu comecei a notar que a minha empresa começou a funcionar como unidades independentes. Em vez de eu ter uma empresa funcionando, eu tinha uma unidade livre, que lutava por si própria, e daí a pouco eu tenho uma unidade que já briga, que isso é uma sala. Eu falei, não, essa sala é nossa. Vou lá, não, eu tiro o financeiro daqui, que agora a sala é do setor tal. Eu, nossa, que bacana, tá virando uma unidade de verdade, porque eles estão agindo por conta própria, com um plano de negócios próprio, com metas próprias. Então a gente nota que isso é cultural, isso é isso está acontecendo, tá? E a indústria está sendo muito perspicaz em entender que isso está acontecendo e está criando produtos nesse formato. A indústria, cada dia que passa, a gente participa dos eventos e nota que as grandes indústrias, as grandes marcas, que são marcas aí centenárias, não estamos falando de negócio de 5 anos, estamos falando de negócio de 60 anos, de 100 anos, que simplesmente estão olhando e falando assim, não, está dando certo, começa a criar produto com essa visibilidade. A indústria está mais bem preparada, sem dúvida. E só colocando um ponto, mais assim, aprofundando um pouco mais nessa fala do Hugo, um dos principais nomes de inovação no que tange a esse mundo moderno chama Luke Williams. Ele fala que as grandes empresas precisam lidar com a ambidestria, que é o fato de você colocar o pé no chão, mas colocar o pezinho no futuro também. Que é o que a Kodak não fez e veio à falência. Ela tinha uma empresa multimilionária, ou bilionária, não lembro da receita dela, mas ela tinha ali toda aquela receita, um poder enorme, e de uma hora para outra faliu devido à câmera fotográfica, a digital, né? Ou seja, e voltando mais um pouco no que o Hugo falou aí, essas grandes empresas, inclusive, estão fazendo programas para atrair startups para dentro delas. Ou seja, elas criam programas que são chamados de programas de aceleração, onde eles pegam uma startup em processo inicial e ajudam ela a desenvolver dentro da própria empresa ou com seus parceiros ou investidores, para ajudar com que o sistema dessas empresas se torne mais inovador, consiga perenizar uma cultura mais inovadora no que tange esse novo mundo que está vindo aí, que é o que o Hugo falou. É a deixa do patrimônio, né? Não é mais aquela filosofia de Wall Street, que bem-sucedido é aquela pessoa de patrimônio, não. Hoje, bem-sucedido é quem consegue viver boas experiências. E o Hugo gosta muito de falar isso e compartilhá-las, né, Hugo? Sem dúvida. Sem dúvida. Há uma necessidade intensa das pessoas de compartilharem a vida, né? Isso é um negócio meio, às vezes, complicado, né? Que vai mudar. Aí já é especulação da minha parte, eu gosto de especular com tecnologia, com tendências, do que vai acontecer com o ser humano. Eu acho que isso vai mudar muito. O que a gente vai mais prezar vai ser realmente por você poder ter uma vida privada. Hoje, todos os produtos tecnológicos têm um contrato apenas, poucas pessoas leem esse contrato, mas está lá escrito. Hoje você tem um e-mail gratuito, porque tem um contrato lá que te fala o seguinte, eu te dou comodidade e tecnologia, você me dá a sua privacidade. O que está aí é meu, não é seu. Hoje você compra um celular, se você não lê o contrato, mas está lá escrito isso, eu vou te dar aqui a tecnologia, eu vou trocar com você. Mas o que está aqui, eu posso ver. Virou um Big Brother, né? Constante, né? Constante. Porque é muito comum, por exemplo, você recebe um telefonema, a pessoa está te oferecendo, vamos pegar, por exemplo, um exemplo simples, né? Para quem é aposentado como eu, vou te oferecer um empréstimo consignado. Ele sabe o meu número de CPF, o número do meu benefício de aposentado. Eles sabem, eu não forneci isso a eles não, mas eles buscaram em algum lugar, eles sabem tudo da vida da gente. Exato. Agora tem o outro lado, a legislação não caminha com a mesma rapidez para alcançar todos esses processos. Não que eu esteja aqui dizendo que está errado, não é isso. Quem sou eu para falar isso?
Mas, como você falou, o governo é uma máquina muito pesada, né? Muito vagarosa, não é isso? Não, com certeza, mas vale ressaltar, Rosalvo, que Minas Gerais está um passo à frente do Brasil nesse ponto, viu? Recentemente a gente tem uma empresa, que a gente vai falar muito aqui dela com o Marcílio, mas o governo de Minas ele tem dado mais abertura, assim, o governo, a Secretaria de Tecnologia de Minas tem dado mais abertura para que esses negócios disruptivos tomem forma aqui dentro do Estado e tenham mais flexibilidade. Recentemente estava para vir uma tarifação no ISS dessas startups, principalmente as de Belo Horizonte, aqui no estado de Minas, né? E aí houve toda uma movimentação. Veja bem, o governo pensou em tributar esses novos negócios, o que faria com que eles saíssem do estado. Porque fora do estado, lá em São Paulo, por exemplo, não haveria essa tributação. Existe isso com o ICMS. Exato. E houve toda uma movimentação dessas peças, todo esse cenário que tange tanto o governo quanto parte privada, que foram lá, pegaram firme nessa questão e não permitiram. Ou seja, a gente, pelo menos aqui em Minas, por mais difícil, por mais complicado que seja, independente das cabeças que estão lá, assim, as que estão sujas ou não vou chegar ao tocante desse assunto aqui, a gente sim está conseguindo dar passos maiores porque estamos conseguindo criar um ecossistema mais forte. Mas sim, novamente, o governo é uma das peças mais onerosas e principalmente no Brasil. As coisas aqui demoram a ocorrer e quando eles entendem o que estão ocorrendo, eles sempre dão um jeitinho de tirar É muito deles, caro, né? A máquina governamental é muito cara e somos nós que a mantemos, né? Totalmente, sempre volta para o cidadão. Nós a criamos, né, gente? É um fator evolutivo. E nós criamos isso, nós construímos isso, nós continuamos permitindo. E outra coisa, sempre que há oportunidade eu falo aqui, essas pessoas que estão no poder, nos três níveis de governo e nos três poderes, nenhuma delas, principalmente no legislativo e executivo, ninguém passou num concurso. Eles foram eleitos pelo povo. E é o mesmo povo que reclama. Sim. Mas dia 7 de outubro está aí. Agora, será que os 513 deputados não serão reeleitos? Os 54 senadores que podem se candidatar à reeleição, que estão terminando o mandato, será que nenhum deles vai ser reeleito? Então, a gente tem essa cultura de reclamar demais, esquecendo que somos nós que os colocamos lá, por ação ou por omissão. Por omissão deixamos que eles fiquem, por ação nós os colocamos lá. E um exemplo claro disso, nessa para tangibilizar melhor esse assunto, é o Uber. Essa tecnologia que chegou aí, que revolucionou a mobilidade urbana no mundo, mas que devido a braços do governo, que são os sindicatos, teve uma enorme dificuldade de se estabelecer aqui no país, não só no país, mas como no mundo todo. Já foi banido, se não me engano, da China ou da Índia. Alguns países asiáticos já estão banindo, né? Inclusive em Londres também, eles tiveram grandes problemas, ficaram se operar lá por um tempo. Ou seja, eles querem deter tecnologia de toda forma, o que o Hugo falou, eles querem deter, mas eles não veem que nós que somos os donos disso, né? A gente se adapta, a gente abraça essa cultura e transforma o novo sempre. Então, ou a gente coloca líderes, uma coisa muito interessante também no que tange a esse novo mundo é o seguinte, que são as autolideranças, começa de cima para baixo. Porque ela tem que aceitar e comprar essa ideia, tanto nas empresas privadas, quanto no governo, quanto nas startups. Tem que ter alguém para ouvir e dar oportunidade de fazer as coisas acontecerem. Ou seja, ou a gente coloca alguém lá em cima com a cabeça aberta para entender o quanto isso pode influenciar o país, o quanto isso pode nos tornar mais competitivos, de deixarmos de sermos um país de commodities, né, de soja e de minério de ferro apenas, para sermos um país de alto valor agregado, como é Israel, que é um país que era apenas formado por pedra e areia. E hoje é um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Exatamente. E a água potável lá é dessalinizada do mar. Exato. Para ficar em apenas um item, né? Exato. E é um dos processos mais difíceis do mundo. E que é um que promete ser o que vai mudar o mundo também. A tecnologia vai avançando e a gente vai conseguindo fazer isso de forma mais barata, né, Hugo? Com que a gente atenda mais população. Eu até penso um pouco mais longe, porque eu não acho que eu sou capaz nem de julgar nem a própria liderança, nem a própria política, porque na verdade é igual eu falo, a gente construiu isso. Foi a gente que fez. Sim. Eu não estou aqui para apontar dedo, nós falar isso. Nós criamos isso. Nós criamos porque nós construímos isso. Mas o que vai mudar tudo nem vai ser a tecnologia. Vai ser a cultura, cara. Também acredito. O que muda é a cultura. A cultura vai mudar, sabe? É como nós ensinamos os nossos filhos, os nossos netos. É ensinar para eles o que tem valor de verdade, é o que vai mudar tudo. Porque, de outra forma, pouca coisa a tecnologia vai poder fazer, até porque tecnologia, a gente está falando aqui de cultura.
Eu costumo falar, né? Isso aí, dentro do meio, normalmente eu sou o é o malvado favorito do que tira a poesia. Eu não sou um cara de pôneis e flores saltitantes, não. Não tem nada mais caro que formar cultura. Não existe. Mas é duradouro. Tá? Exato. Isso. Mas você tem que ter caixa para formar cultura. Exemplo, a gente está falando de Uber. Incrível, maravilhoso. Há 7 anos no vermelho. 7 bilhões de prejuízo. Eu não estou falando de 700 mil reais, eu estou falando de 7 bilhões de prejuízo, eu não estou enganado com o número aqui. É muito prejuízo. Mas por quê? Porque o Uber não está vendendo um serviço, ele está vendendo uma cultura de futuro. O Uber está vendendo uma cultura para amanhã com os carros não tripulados, não é para hoje não, é para amanhã você ter que decidir se você quer andar do lado do seu amigo ou com um robô pilotando. Exato. A ideia é essa, não é vender um negócio para agora, é vender um negócio para daqui 20 anos, daqui 10 anos. Então, é uma geração que está mais habituada a isso. A gente o que está sendo vendido agora é cultura, é muito diferente. É algo que hoje já dá resultado tangível, por exemplo, na mídia musical e na televisiva. A gente pega grandes mídias impressas também que acabaram. Por quê? Porque a internet devorou isso. Só que teve um problema. A própria mídia impressa, que deveria ter educado a internet para entregar com qualidade, não acreditou nisso. E aí a gente tem esse monte de notícia falsa, esse monte de manipulação da comunicação, porque a mídia que tinha e nessa eleição, potencial não acreditou. Só dando reforço nisso, né? É o preço da ignorância também de quem está brigando. Veja bem, eu estava falando sobre a falta de curiosidade no início do programa. E aí a gente tinha o taxista e o Uber brigando ali pelo espaço. Mas ninguém está vendo que no futuro não vai ter espaço para nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Entendeu? Dos dois. Ou seja, e quem está se preparando para isso? As escolas estão nos preparando, as universidades estão nos preparando, nós estamos nos preparando. É muito falho. Entendeu? Aí cabe a curiosidade e a forma de pensar fora da caixa. Que aí vem de nós, cabe a nós. Por isso da importância do ecossistema, que é da gente fomentar e provocar isso. Ou eu fico em casa vendo o YouTube o dia inteiro de vídeo engraçadinho, faz parte, a poesia, os memes. Meme é vida, né? Meme é pra divertir e tal. Mas também é importante buscar saber um pouco mais. Porque a gente já viu que o maior patrimônio do mundo será a informação, serão os dados. E quem conseguir lidar com isso melhor, vai ter seu espaço, vai ter o seu lugar. Quem não conseguir entender, vai ter grandes dificuldades. Nós estamos apresentando Falando Sério. Esse assunto aqui dá para render no mínimo uns 3 programas e vocês já estão convidados. O Jonathan e o Hugo estão aqui participando desse primeiro bloco. E o Jonathan já anunciou o participante do próximo bloco, que é o Marcílio Guedes Drummond, que é advogado. O Hugo vai gentilmente ceder a vaga aqui para o Marcílio. Hugo, agradeço então a sua presença e já esteja convidado para vir aqui, porque, por exemplo, a gente precisava falar do hackathon e nem deu tempo. Né? Então fique convidado, né, para voltar aqui, para nós continuarmos esse assunto aqui, falando. Vai ser um prazer. Nós estamos apresentando o Falando Sério, que volta daqui a pouco. Voltamos com o Falando Sério e hoje o nosso assunto, o tema principal é startup e tudo que gira em torno desse novo conceito de negócio que está aí e que veio para ficar. No primeiro bloco nós tivemos aqui o Jonathan Ramos, que permanece, e o Hugo Sena. E agora houve uma substituição, entrou o advogado Marcílio Guedes Drummond. Seja bem-vindo mais uma vez ao Falando Sério, Marcílio. Muito obrigado, Rosalvo. Muito obrigado também ao público que nos acompanha. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Você já esteve no Falando Sério num outro contexto, né, Marcílio? Para falar de cerveja. Um contexto empreendedor também, que não deixa de ser inovador também, né? Continua nesse segmento da cerveja artesanal? Não produzindo. Até tem a 4ª cervejaria registrada de Sete Lagoas é a minha, chama Guedes Drummond Cervejaria, mas ela não é comercial, ela é para fins... agradar clientes, alguma coisa desse tipo, né? Mas eu continuo na parte de eventos de cerveja artesanal. Inclusive, vocês fazem grandes eventos aqui, principalmente no Parque Náutico, né, Sim, Marcílio? Grandes eventos, graças ao esforço e ao público ter gostado, eles estão sendo reconhecidos no nível estadual e, inclusive, de forma política, né? Porque já faz parte do calendário oficial da cidade, tentando o calendário oficial do estado de Minas Gerais, então é muito bom isso. Bom, e trazendo isso para o contexto aqui, é uma startup, né?
Sim, é uma startup no sentido de ser inovadora e de ser escalável, assim. Mas não é uma startup do fato de não ter muita tecnologia. Apesar de que a base dela de divulgação foi toda a rede social, né? Nós não tínhamos dinheiro nenhum. E começando na rede social, atingimos um público de mais de 10 mil pessoas, tudo por Facebook, por técnica de Facebook, sem qualquer impulsionamento. Então, tem uma base. Marcílio, me permite só mais uma coisa aí, dentro dessa questão da produção da cerveja artesanal. O que apaixona a pessoa nessa coisa de fazer a sua própria cerveja em casa? Eu acho que tudo na vida é experiência. É a venda da experiência, a própria experiência, fazer do seu jeitinho, da sua forma, do seu gosto. Você poder sair dos padrões pré-estabelecidos. Então, é a experiência. Pois é, então me permita, agora já entrando no seu segmento profissional, que é o direito, o conceito que existe hoje entre as pessoas leigas é que a ciência do direito está muito distante das pessoas comuns, até na questão do vocabulário que é usado hoje. Vocês, em algum momento, você como advogado ou o direito como classe, pensa nisso, tem essa percepção, sente necessidade de uma aproximação maior? Sim, com certeza, né? Principalmente a geração mais nova, ela percebeu que é necessário quebrar esse paradigma todo também. O direito normalmente ele é muito enquadrado, então ele quase sempre ele é mais devagar do que as necessidades da sociedade. E em alguns pontos isso é bom, e outros isso é danoso para a sociedade, porque engessa muito as mudanças, as evoluções que a inovação gera, entendeu? E no caso, a OAB, por exemplo, a OAB de Minas, tem uma comissão, da qual eu sou membro, que é a Comissão de Direito para Startups, que discutem, uma comissão interdisciplinar, que discutem as inovações, os modelos de negócio, a forma como os novos negócios podem ser tratados, implementados e menos engessados, para gerar uma evolução para o Brasil como um todo, para a tecnologia como um todo, para o empreendedorismo como um todo. Bom, então aí você já entrou na startup, né? A questão do direito aí, né? E aí casa perfeitamente com o tema que estamos discutindo aqui hoje, né? Sim, claro. E aí, Jonathan, como é que foi essa aquisição do Marcílio nesse grupo aí que está difundindo essa questão da startup em Sete Lagoas? Marcílio, mesmo antes do Santana Velha, ele sempre contribuiu demais com o ecossistema sete lagoano, independente da existência do Santana Velha ou não, como empreendedor serial e com essa mentalidade de fazer as coisas acontecerem de forma diferente. E agora, ele dentro da comissão, não somente como sete lagoano, como alguém dentro do Santana Velha que está contribuindo para mudar, para desburocratizar o Estado, ele está trazendo muito valor no que tange a gente entender como que nós, enquanto empresas, enquanto startups, podemos chegar e fazer as coisas direito, né? E fazer as coisas de forma mais rápida e de forma certa. E até pegando o gancho disso e do trabalho que a comissão da OAB de Startups tem feito, hoje eu conversei com um executivo global de uma empresa que está se estabelecendo em Contagem, que chama Hyperloop. O Hyperloop, para quem não conhece, Rosalvo, é como se fosse um trem-bala. Eu vi uma matéria num telejornal. Exato. Há pouco tempo. O trem-bala ele viaja 500, 600 km por hora e o Hyperloop viaja 1.200 km por hora no túnel a vácuo. A empresa em Contagem, a sede em Contagem. Na verdade, existe uma sede de pesquisa e desenvolvimento. Sim. O primeiro trecho desse Hyperloop vai ser em Dubai, com 10 km de extensão, que vai estar pronto até 2020. E conversando com esse executivo global, que é até uma primeira informação que eu trago aqui, porque ele falou que sim, está disposto a ajudar e mentorar o ecossistema local a lidar com esse tipo de tecnologia, a lidar com esses processos, falou o seguinte: a gente só veio para Minas Gerais porque foi o lugar que teve mais abertura e flexibilidade para nos receber. Ficaram em São Paulo, olharam o Brasília, olharam São Paulo, mas em Minas Gerais foi o lugar que melhor recebeu, que melhor enfatizou a chegada e auxílio, ou seja, enquanto que eles tiveram o apoio de todos os players, a gente chama de stakeholders, né? De todas as pessoas que estão girando dentro das secretarias, dentro do transporte público, de carga, eles conseguiram reunir todos dentro de uma sala e trabalhar com leis, com projetos, de forma que flexibilizasse a vinda deles para cá. Ou seja, existe todo um trabalho dentro da comissão da OAB, dentro do governo e dentro dessas secretarias, que graças a isso estão viabilizando a chegada de novas tecnologias, que muito diferente do minério de ferro e do café, que, desculpa, assim, não estou querendo dizer que não são essenciais, eles carregaram o Brasil nas costas por anos. Nós somos o que somos hoje graças às nossas commodities. Mas para a gente ser competitivo, para a gente chegar, levar o Estado ou o país para outros patamares, é essencial que a gente comece a trabalhar com alto valor agregado. E graças a esse tipo de trabalho a gente consegue atender e lidar com isso muito melhor.
Marcílio, o Jonathan falou dessa questão dessa empresa de alta tecnologia chegando a Minas Gerais e, entre outros aspectos positivos que ele citou, falou em leis. E aí, falando especificamente da sua área de atuação. A minha impressão é que as leis no Brasil são muito interpretativas e isso não é bom. Porque numa mesma corte, dois juízes têm posições completamente diferentes sobre o mesmo assunto. Qual é a sua visão em relação a isso? O direito moderno que a gente fala, é um direito, se eu falar advocacia 3.0, indo para 4.0, ela se preocupa com essa questão de querer mudar o direito como ciência interpretativa para o direito como uma ciência de dados. Que os dados e as consequências das decisões por meio de dados vão ser mais consideradas. Como, por exemplo, a questão do Lula lá. Essa é uma notícia recente que 14 mil pessoas seriam presas por causa da decisão do Lula. O direito a partir de dados já saberia tudo isso antes de decidir. E decidiria não por causa de uma pessoa independente de partido, posição política, qualquer que for, mas por toda a consequência que isso causará no Brasil, no sistema carcerário, etc. Né? E, além disso, também já está forte no direito, no Brasil, muita influência dos Estados Unidos, mas no Brasil está forte, a inteligência artificial. E o que quer dizer? Muita gente contesta, eu sou favorável. Quer dizer que casos que sejam muito semelhantes, o humano não vai precisar nem pensar, a máquina já vai saber o que é, já vai saber os elementos, já vai enquadrar, já vai decidir. E da mesma forma, o advogado vai poder usar isso a seu favor. Eu, por exemplo, no meu escritório já tenho um robô de atendimento. O primeiro atendimento do meu cliente no Facebook é feito todo pelo robô, que direciona as questões. Já tem inteligência artificial que começa a ajudar na hora de pesquisar jurisprudências, na hora de ver a forma de escrever, a forma que um juiz gosta mais de ler, as decisões que ele gosta mais. Isso a gente consegue prever já por meio de inteligência artificial, por meio de jurimetria, ou seja, uma modernidade do direito. Não dá mais para a gente querer ter um direito como era no passado, aquele direito difícil, arcaico. Não, o direito ele tem que ser acessível e tem que ser objetivo por meio de dados. Eu sempre que posso, eu gosto de pegar exemplos no futebol, porque é uma coisa que muita gente gosta e entende. Seria mais ou menos, isso que você falou, seria mais ou menos aquele goleiro que estuda muito o cobrador de pênalti, né? Para ele saber mais ou menos qual que é a tendência dele, né? Quando você está, bom, vai cair naquele juiz, então, qual é o perfil daquele juiz para eu elaborar a minha defesa ou a minha tese, seja lá o que for. Seria mais ou menos isso. Sim, mas mais do que isso, esse goleiro teria vários robôs que já trariam pronto o resultado, aquela pesquisa. Não tem que ficar gastando horas e horas. Vamos só colocar um exemplo prático aqui. Um goleiro, por exemplo, quando existe uma decisão que pode ir para os pênaltis, ele estuda os cobradores do outro time. Sim. Correto? Se o goleiro tivesse alguma forma robótica de lidar com isso, ele estudaria em toda a história em qual lado que aqueles atacantes mais chutaram. Ele já teria um banco de dados. Exatamente. Sim, banco de dados. Ele resgataria e falava assim, estatisticamente, esse cara bateu 80% dos pênaltis dele na direita. Então há uma grande probabilidade de ir para a direita. Ele pode até mudar, mas a probabilidade maior pode ser mais avançada. Mas o mesmo batedor, quando é em decisão, ele bate. Ele muda. Ele muda para o outro lado e bate 90% do outro lado. Então ele pode ler o contexto, qual é o jogo que ele vai jogar, e aí, voltando para o direito, sim, ele consegue com isso fazer o que o profissional do direito ele faz na faculdade. Ele deveria fazer, pensar o direito. A coisa mais importante, pensar estratégias, pensar soluções, pensar tese. O que nós vemos, na verdade, são advogados, estagiários como grandes despachantes, como pessoas que não pensam o direito, que apenas vão lá, fazem, repetem. E isso é horrível para o Brasil, para a ciência jurídica, não é bom. Tá cheio de Ctrl-C, Ctrl-V por aí, né? Cheio de Ctrl-C, Ctrl-V. E eu falei no bloco anterior, né, sobre essa questão do quanto é importante ter a curiosidade. Quem buscar pouco, fizer uma pesquisa mínima, vai ver que um computador chamado Watson, que é um computador que consegue lidar com todos esses dados, já está tirando o emprego de jovens advogados nos Estados Unidos. Porque ele consegue trabalhar com precedentes e criar alguns documentos, que eu não vou citar nomes técnicos aqui, muito mais rápido, através de dados. E veja bem, em um vídeo que a IBM, que é a dona desse computador, a IBM é uma grande empresa de computador no mundo, fez, ela falou o seguinte, que o computador dela aprende, por exemplo, ontem foram lançadas milhares de novas leis, e eu já aprendi todas. Ou seja, o ser humano sozinho, em si, é impossível para ele conseguir categorizar tudo isso. E o computador, com essa inteligência artificial, que não é nada mais do que um algoritmo que faz com que ele consiga pensar e traduzir esses dados em comportamento, consegue lidar com isso de forma infinitamente mais rápida e mais barata e mais certeira. Ou seja, ou as pessoas se adaptam como o Marcílio está fazendo,
ou elas realmente vão acabar ficando para trás. Pois é, então isso remete a uma questão que é muito discutida hoje, que é essa mudança que está acontecendo no perfil do emprego e do negócio, porque são coisas distintas, né? Emprego e negócio. Então você vê isso, né, Marcília? De certa forma você está se atualizando, até se antecipando, né? Quer dizer, o advogado de daqui a 5 anos, para ele ter sucesso, não pode estar fazendo as coisas que o advogado de hoje está fazendo, seria mais ou menos isso. Eu vejo, inclusive eu sou um crítico disso, eu vejo advogados hoje, inclusive jovens, atuando como advogado de fato advocacia 1.0. A mesma advocacia formada no primeiro curso de Direito da Bahia, no século XIX. A realidade nossa é tecnológica, nós temos que ser tecnológicos. Agora, para quem está assustado, quer fazer direito, o profissional do direito nunca vai acabar, mas ele vai ter que usar a cabeça, ele vai pensar que é o que a gente quer. Porque for repetitivo, vai ser feito por uma máquina. Mas pensar, criar a máquina não é capaz de criar do nada. Ela não raciocina. Ela não raciocina. Então o mercado será para os especialistas? Será para os especialistas, será para quem busca se atualizar. Eu também, modestamente, porque eu fui professor durante muitos anos da minha vida, eu acho que também um profissional que não vai terminar é o professor, não vai acabar, mas ele precisa se atualizar, não é isso? E, João? Na verdade, nós teremos diversos novos professores, inclusive seu doutorado. Né? Na verdade, a gente já tem diversos deles. Quantas pessoas com que a gente já não aprende na internet, não é verdade? Ensinando coisas novas o tempo todo. E no que tange a esse assunto de educação, vale muito lembrar uma provocação muito interessante que você trouxe aí, o Marcílio também, de que o mundo mudou, mas a forma de educar não. A nossa educação é a mesma que surgiu lá na Revolução Industrial, de quando a gente tirou as pessoas que trabalhavam na agricultura e levamos para as empresas. E foi um choque, né, na época. Exato. Né? Novamente o mundo estava mudando e muito poucas pessoas conseguiram aceitar isso. E o que ocorreu? A gente pegou essas pessoas e colocou dentro de uma sala de aula para ensinar como lidar com a indústria. E como que funcionava a escola naquela época? Separada em horários, interdisciplinar, e com horário para o lanche. E qual que é a diferença da escola atual? Nenhum. E veja bem, a metodologia aplicada, inclusive, é a mesma até hoje. E quando a gente vai ver, o que rola de mais importante aí é o seguinte, minha universidade, a minha escola tem tal nível do MEC. Desculpa pegar esse assunto, mas veja bem, o MEC não é nada mais do que alguém que realmente tangibiliza todo esse processo antigo. Ou seja, a gente está vivendo no século XXI, constituições com estrutura do século XIX, mas com metodologia do século XVIII. Não tem como dar certo. Eu, quando estava dentro da escola, eu era muito crítico e sofri muito com isso também, e eu costumava usar uma figura de linguagem da seguinte forma: olha, além daquele muro, a vida está passando mais rápido do que aqui dentro. As coisas estão acontecendo lá e nós não estamos vendo, porque o muro não está o muro, né, essa metáfora do muro, não está nos permitindo ver. E a escola continua assim, quer dizer, ela precisa realmente se atualizar. Claro, há escolas que estão fazendo isso e fazendo muito bem, mas eu acredito que o professor é uma profissão que jamais vai terminar, mas a escola como instituição de ensino e não de educação tem que estar sempre se atualizando, não é? Sim, com certeza. O que você deu a definição de pensar fora da caixa, e o que você terminou falando foi o que o Marcílio colocou aqui, né? Que é de formar pensadores. Sim, claro. Falando nesse contexto, eu queria falar aqui da questão do observatório social, que acho importante a gente tratar também. Porque falamos de controle, falamos de ser crítico, e outros programas, o pessoal, né, aqui da mesma televisão, o pessoal falou sobre o observatório. E aqui na parte de tecnologia, eu quero falar um pouco sobre a iniciativa que eles estão fazendo, que é o Hackathon. Sim. O que é o Hackathon? Nada mais é do que uma maratona de hackers. Mas hackers no mau sentido? Não. Hackers são programadores que vão buscar criar uma solução jurídica para algo. Então está acontecendo em Sete Lagoas um evento que vão criar uma solução jurídica e tecnológica para ajudar o controle do observatório social. E isso pode ser replicado, inclusive, para os observatórios sociais de várias outras cidades também. O que tem a ver com direito? Eu, por exemplo, auxiliei para olhar a questão da propriedade intelectual, porque a gente definiu, o programador vai ter o código-fonte, ele vai poder vender, não vai, o observatório vai poder usar de forma gratuitamente, não vai. Então, o que eu quero dizer com isso? Vai ter direito autoral envolvido? Direito autoral envolvido, então o direito ele vai se adaptando, ele vai mudando, controle social ele vai se adaptando, ele vai mudando, tecnologia ele vai permeando em tudo.
E é bom dizer isso para as pessoas, porque Sete Lagoas está na frente sim com relação a essa parte, porque é inovador. E é bom foi bom você citar, porque o Observatório Social é formado por um grupo de pessoas, elas não ganham nada para fazer isso, são voluntários, às vezes contribuem monetariamente para a manutenção do trabalho. E só para ficar num exemplo, ali no início da rua Randolfo Simões, tem um outdoor mostrando licitações da Prefeitura de Sete Lagoas, quanto em dinheiro foi para empresas de fora de Sete Lagoas e quanto foi para empresas de Sete Lagoas? Menos da metade. Por quê? Por falta de informação. Exato. Com certeza. Exatamente. Então isso vai mudar, né? Com certeza, e é interessante também colocar isso em questão, né? Porque o Marcílio acabou de falar aqui que lá durante esse hackathon vai poder observar se as ideias vão ser passíveis de direito autoral ou não. Inicialmente, assim, ou pelo menos atualmente, a gente precisa de um advogado para olhar isso. Mas em algum momento um programa vai fazer isso sozinho, né? Apenas com um clique, vai colocar lá assim as regras e vai acontecer tudo sozinho. Então, quando a gente tem um observatório social que faz de tudo de forma manual atualmente, né? O que realmente ainda demanda um pouco de trabalho, o Marcílio também trabalha junto nisso. E a gente coloca que vai ter um hackathon que vai investir em tecnologia para melhorar as boas práticas do observatório. Quer dizer que a informação não vai mais vir de nós, né? A gente vai apenas trabalhar com ela. Mas para trabalhar com ela é preciso ter um plano de fundo de compreensão para saber interpretar e saber como lidar. Ou seja, a tecnologia está vindo fortemente, mas o lado humano nunca vai morrer. Até porque quanto mais a gente abraça a tecnologia, mais a gente sente a necessidade de abraçar mais ainda o lado humano. Não é verdade? É aquela velha história do eu vou jantar e vou olhar nos olhos da minha família, da minha namorada ou namorado, ou eu vou ficar mexendo no celular? É interessante isso, porque hoje nós vivemos esse mundo, né? As pessoas estão se socializando via aparelhos e não olhando nos olhos, né? Sim. Eu não sei, quem sou eu para afirmar juízo de valor em relação a isto? Mas eu acho que perde-se um pouco daquela convivência que é tão boa, você sentar, bater um papo, mudar de assunto. Eu acho que isso, não sei até que ponto isso vai perdurar. Sentir, né? Porque o sentir é humano. O sentir não, mas são diversas as práticas que já estão provando que esse contexto já está caindo por terra. Antigamente a gente criava um robozinho e se você conversasse com ele e ele ficasse mudo, ou prestasse apenas o barulho de erro, tudo bem. Que tecnologia avançada e maravilhosa a gente está vivendo aqui agora. Um robô que se ele não sabe responder, ele só faz o barulho, mas ele entendeu a pergunta ali. Hoje, se ele não fizer assim e cara de pensar, para você já não é tecnologia mais avançada. Por quê? Você espera que ele tenha um comportamento humano. Se eu tenho um cachorrinho, um robozinho, eu não espero apenas que ele saiba andar, mas que ele se comporte como um. Ou seja, quanto mais a gente vai se envolvendo nesse mundo, mais a gente quer viver o nosso mundo real. Entendeu? Então, o lado humano vai perdurar em cima da tecnologia. Sim, algumas tarefas serão tomadas pela tecnologia, mas o lado humano nunca será. E tanto é que quando a tecnologia chegou, assim, no mesmo momento que o ciclo tecnológico iniciou, o ciclo de elevação de ansiedade das sociedades também. Ou seja, somos muito mais ansiosos. E quem que cura a ansiedade? Não é uma boa conversa? Não é entender? Não é conversar com pessoas mais experientes? Algumas pessoas estão aprendendo ainda, mas eu garanto que com o tempo isso vai se adaptar. Por causa desse processo de maturidade que a gente ainda está vivendo, de amadurecimento. A propósito, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Nós temos hoje uma geração, essas crianças e pré-adolescentes, até adolescentes que estão aí hoje, nasceram nessa época, nessa era tecnológica de muita informação, de muita tecnologia. Então, elas lidam naturalmente com isso. Quer dizer, então, é uma nova geração que está sendo criada hoje. Que tipo de adulto nós vamos ter? Porque há pessoas que puxa vida, não pode deixar a criança ficar com tablet, com smartphone tanto tempo, porque que tipo de adulto você tá construindo hoje? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu precisei incluir uma pessoa para eu enviar um WhatsApp. Eu pedi minha neta de 13 anos fazer isso para mim, porque eu não queria me dar ao trabalho de fazer, porque para mim é muito mais difícil do que para ela. Não que ela seja mais inteligente do que eu, mas ela tem mais facilidade de lidar com isso. Então, resumindo, que tipo de geração é essa que hoje tem 10, 12 anos e que daqui a alguns anos vai ter 25 e 30 e que vai assumir esse país que está aqui? Dá para prever isso? Eu, sinceramente, vejo com bons olhos. Eu vejo que é uma geração que vai ter mais dificuldades com alguns desafios, com algumas resiliências que a vida
necessita, mas me parece muito mais preocupada com a ética, com a falta da corrupção, com questões, eu não sei se porque pensa muito, eles realmente pensam muito rápido, tá? E aí consegue pensar em muita coisa e gerar muitas reflexões, eu não sei, mas eu vejo muito bem essa nova geração. Eu sou particularmente muito favorável à tecnologia. Eu acho que ela, como eu até estava conversando em off, ela em si é uma ferramenta. Tem que ver como que vamos utilizar ela. Eu sou favorável, eu acho que ela tem um ótimo caminho. Claro que temos que tomar cuidado, tá? Um gancho na tecnologia. O direito, por exemplo, já está estudando sobre responsabilidade civil de robô. Se o robô der uma louca nele e matar alguém fora de um comando estabelecido, quem vai responder por aquilo? São questões que estão sendo discutidas. A União Europeia tem uma ideia, os Estados Unidos tem outra ideia. Então, esse tipo de pessoa, os mais novos, vão estar num mundo que é carro que não vai ter ninguém dirigindo, velocidade de 1000 km por hora em solo, é muito mais rápido, as mudanças são muito mais rápidas, mas eu acho que eles vão se dar bem. Eu te respondo com uma pergunta. O que acontece se o aplicativo que a sua netinha estiver mexendo demora mais que 3 ou 5 segundos para abrir? Ela vai ficar ansiosa, vai reclamar, vai procurar outro melhor. Hoje a gente tem uma geração imediatista, super ansiosa, igual eu falei. Então a gente espera um adulto mais frágil, um adulto que quer tudo de uma forma mais fácil. Ou seja, toda a nossa tecnologia, tudo que a gente está fazendo hoje é para atender melhor o consumidor. Mas sim, igual o Marcílio falou, essa geração vai ter muito mais dificuldade de lidar com os desafios da vida. Porque elas estão acostumadas a ver as coisas de forma muito mais fácil, de forma muito mais simples. Um mundo mais acelerado, e muito mais acessível. Mas o que não muda, o que nunca vai mudar, é que a vida real exige muito da gente, de muito trabalho. E isso a gente já começa a ver dentro das próprias empresas, com os conflitos de gerações. Quando o jovem chega e vai lidar com aquele senhor que já está lá há vários anos, que é presidente da empresa, com vasta experiência, mas o jovem com a cabeça de hoje, com todo acesso à informação, com todo o conhecimento, ele sabe do Trump, ele sabe do Brexit, ele sabe do Lula, ele sabe das tecnologias, ele vai começar a se sentir mais bem posicionado para discutir coisas que talvez ele não tenha tanto controle, mas que se julgue mais bem preparado do que nós éramos antigamente. Então, todo cuidado é importante, mas o conselho que eu sempre deixo com quem eu converso é: procurem entender, procurem aprender com pessoas mais velhas, e os mais velhos procurem entender e ter mais paciência que os mais novos, porque realmente é um momento de transição, é um momento de criar maturidade. E com o tempo a gente vai se adaptando a essas novas tendências e ao mercado. E eu sou a parte menos favorecida porque não passei a adolescência nesse mundo tecnológico. Minhas netas, meus netos, nesse aspecto, estão levando uma vantagem sobre mim. Bom, eu já recebi ali o recado de que nós já estamos caminhando para o final. Eu falei aqui no final do primeiro bloco que o assunto não se esgota em um único programa. Então eu já deixo aqui o convite, o Jonathan, Marcílio, ao Hugo também, que voltem aqui sempre que quiserem. Isso aqui é uma TV comunitária, pertence à comunidade. E para nós continuarmos, né, desenvolvendo isso. E para mudar um pouco, para encerrar, eu gostaria de perguntar aos dois, rapidamente, bem objetivamente, que expectativa vocês têm do Brasil que vai surgir depois de 7 de outubro deste ano? Nós vamos ter um Brasil melhor depois, 7 de outubro não, 1º de janeiro de 2019, que vai ser quando os nossos dirigentes, quando os novos eleitos tomarem posse. Teremos um Brasil melhor, e esse Brasil melhor que nós esperamos ter depende muito do tipo de voto que vai ser colocado na urna. Marcílio, qual que é a sua visão? Eu não sou muito otimista ainda, tá? Eu acho que as pessoas tendem ainda a repetir velhos erros. Eu fico vendo disputas entre PT e PSDB, e a disputa não é essa. Os dois já devem nem ser considerados, na minha opinião. Sim. Eu, por exemplo, gosto muito do Partido Novo, não sou filiado, mas eu gosto da ideia, mas pode ser que eu não esteja certo também. Uhum. Mas eu acho que ainda temos um longo caminho para ser discutido, realmente, não mais resumir nos votos. Espero que as pessoas controlem mais as pessoas em quem eles votaram. Essa é a questão, é controlar, é cobrar, é saber. Muitas pessoas não sabem nem quem votaram. Como é que vai fazer? Os caminhoneiros nos deram uma grande lição, né? Recentemente. Bom, ao meu lado eu já sou mais otimista, indo um pouco na contramão, porque, igual eu falei no primeiro bloco, eu acredito muito no poder da autoliderança, né? Para a gente ter um Brasil melhor, a gente depende deles. Ok, mas a gente, diante de todos esses anos que a gente passou por aí, de lava-jato, de lidar com problemas, de enxergar as coisas como elas realmente são,
tornaram o povo brasileiro muito mais politizado do que ele jamais foi. Hoje eles conseguem ter uma leitura melhor. Lógico, a gente ainda tem alguns nichos que ou não querem ou realmente não conseguem entender isso. Mas a gente vê que já existe sim um ponto de cobrança inicial, de entender e de cobrar dos seus liderados as coisas que realmente têm que ser feitas. Há um movimento muito forte de não reeleger essas velhas peças, né? E de outro lado a gente tem essa questão das urnas eletrônicas que talvez permitam que eles voltem ao normal. Voltem lá, mas a gente vê que existe sim uma movimentação, uma cobrança maior, e acredito que daqui para frente as coisas irão mudar sim. E igual o Hugo falou aqui no primeiro bloco, tudo vem de nós. Então, enquanto nós ecossistema, enquanto nós aqui discutindo coisas diferentes, tratando de forma diferente as coisas que sempre foram como foram e são, a gente vai começar a plantar sementinhas e com o tempo a gente vai conseguir sair do lugar. É difícil, é oneroso, é complicado, mas eu acredito muito no potencial humano e principalmente no potencial humano do brasileiro, que é o povo mais criativo do mundo, do meu ponto de vista, que é forte. Então... e você me fez lembrar do Ivan Lins, que diz que depende de nós, que esse mundo ainda tem jeito, apesar do que os homens têm feito. Exatamente. Se a gente perder a esperança, sobra o quê? Quase nada, né? Não é verdade? Jonathan, obrigado pela sua presença aqui. Marcílio, obrigado pela presença. Obrigado também. No primeiro bloco tivemos o Hugo Sena e nesse segundo bloco, juntamente com o Jonathan Ramos, o Marcílio Guedes Drummond falando de startup. Renova aqui o convite. Estejam convidados para estar aqui para nós desenvolvermos um pouco mais esse assunto. O Falando Sério volta na próxima semana. Até lá.